de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa Consciência Humana vem debatendo educação nas suas últimas edições, e nós vamos debater esse tema ainda por muito tempo. Estamos em dezembro, esse programa provavelmente vai ao ar no último dia do mês de dezembro do ano de 2017, né? Ou seja, dia 31 de dezembro esse programa vai ao ar, e vai ao ar também no dia 1º de janeiro de 2018, Dia Mundial da Paz. E é com muita paz, com muita tranquilidade, desejando a todos que acompanham o nosso programa um feliz ano novo, que você tenha um 2018 com muita luz, com muita tranquilidade, com muito discernimento, com muita resiliência, com muito amor no coração, que você compartilhe coisas boas com as pessoas, que você possa falar coisas bacanas, coisas que possam engrandecer a vida dos outros, porque eu acho que às vezes a vida é muito simples, nós complicamos as coisas, a gente deixa tudo muito difícil, quando na verdade é um passo de cada vez, a gente não precisa atropelar ninguém, passar por cima de ninguém. Então nós estamos iniciando mais um ano, e é um ano que eu espero que a gente possa, acima de tudo, ter muita paz, muita tranquilidade. A gente vem de anos de tensões nesse país, né? Tensão política, tensão social, ou seja, são várias questões que precisam um pouco da nossa resiliência, da nossa reflexão, da nossa tranquilidade na hora de expor uma palavra, na hora de resolver um conflito, na hora de abraçar sua família. Se volte para sua família, seu pai, sua mãe, para as coisas simples, né? Procure as coisas simples da vida, olhe para o tempo, olhe para os pássaros, olhe para as árvores, observe a sua cidade, desenvolva a sua percepção, sua sensibilidade. Nós precisamos um pouco mais dessa subjetividade, desse contato humano, para que tenhamos o 2018 com muito mais fraternidade, com muito mais amor, e que as divergências de ideias elas possam ser resolvidas democraticamente, onde cada um possa falar e que o outro possa escutar, porque essa é a lógica da vida. Se existe divergência, é porque isso é uma coisa boa. A humanidade nunca vai viver de forma convergente, a humanidade nunca vai viver pensando apenas um único modelo, uma única ideia. A gente vai estar sempre inventando e reinventando valores. O importante é a gente aprender a falar e aprender a escutar. Uma coisa tão simples, mas que parece tão difícil nos últimos tempos. Nós aqui no programa Consciência Humana estamos aqui, né, debatendo essa questão aí desse movimento que há em Teresina, do Sábado Sem Aula, que na verdade hoje se transformou num movimento que já nem está utilizando esse mote como algo principal, ou seja, mas que reverberou, foi para outras questões, como o excesso de carga horária, como o excesso de conteúdo, como a antecipação de conteúdo, a forma como nós estamos tratando as crianças, a forma como a família está interagindo com os seus filhos, a forma como a escola está abordando os seus alunos, ou seja, são tantas questões que envolvem esses assuntos que nós convidamos você a participar. Você que é diretor de escola, você que é coordenador, psicopedagogo, você que está à frente da sua escola, venha, mostre seu projeto político-pedagógico, mostre de que forma a sua escola trabalha, para que a sociedade possa absorver essas informações e tirar as reflexões, para que ela possa tentar compreender o que está acontecendo. Às vezes é difícil quando alguém chega e fala, dá uma opinião, sem mesmo ter a profundidade daquilo que está sendo discutido. Na semana passada, nós debatemos com uma mãe, a dona Núbia Marques, e com uma psicopedagoga, a professora Márcia Brito. Nessa semana a gente recebe 3 convidados. Agora, nesse momento, estou com 2 aqui. Professor Roberval Neri, 36 anos de sala de aula, professor de geografia. Professor Luciano Mourão, que está beirando aí os 30 anos de sala de aula, professor de biologia. E a gente vai ter a participação também do professor David, que é professor da Universidade Federal do Piauí, já foi professor de escola e também traz uma perspectiva de paz, todos eles também trazem, que ele é professor de filosofia, que também está participando do nosso programa. Bom, professores, vocês estão acompanhando toda essa discussão que está tendo em Teresina. A gente já teve uma audiência pública no Ministério Público, já tivemos outra na Câmara, tivemos outra na Assembleia Legislativa. O deputado João Madison agora, ele ingressou com um indicativo de lei que prevê uma discussão a partir de fevereiro, né, para que possa se avaliar, se regulamentar essa questão das aulas dentro de Teresina para os nossos jovens. A princípio eu pergunto para os dois a mesma pergunta. Enquanto professores e profissionais, e resgatando todo o contexto histórico que vocês viveram nessas últimas 3 décadas, como é que vocês observam as mudanças
e a relação entre escola e aluno. Professor Roberval. Eu vejo pelo lado light, né? Que nós podemos observar quando nós iniciamos na década de 80, que nós caminhávamos com uma carga horária bem menor e não tínhamos o sábado, muito menos o domingo, não tínhamos uma sobrecarga volumosa de livros divididos em 1, 2, 3 volumes diferentes da mesma matéria. Vejo também as instituições colocando ao mesmo tempo da carga horária até aulas extras com a mesma disciplina que se trabalha em sala de aula, como se fosse à parte. Então, tudo isso vem avolumando e trazendo um cansaço ostensivo ao nosso alunado. Quando nós olhamos para o dia de hoje, tá? Que antes nós não tínhamos isso. E, por outro lado, a avaliação que nós temos do aluno hoje é uma avaliação um pouco mais simplória quando nós procuramos seus objetivos futuros. Não é que nós vamos ter 2, 3, 4 matemáticas, 2, 3 químicas, 2, 3 físicas diferentes. No entanto, a arte, a cultura, a ciência, melhor falando, o profissional no futuro não irá necessitar de maneira tão degradante e urtigante dessas disciplinas se ele decorre para o lado do direito das ciências humanas. Como é que esse aluno gastou tanto tempo, tanto dinheiro, cansou e, no entanto, ele vai estar numa área que será muito mais de leitura, inteligência emocional, né, ligado diretamente ao ser humano e não às técnicas concretas, exatas, pilares das construções materiais. Não. Então, no meu ponto de vista, está havendo uma falta de sintonia, um descompasso entre a formação do aluno, a construção do aluno e o que lhes espera o futuro. Obviamente. Então, se a gente delineasse, se a gente procurasse criar um mundo líquido, com a visão melhor, um ser, uma essencialidade do que há a necessidade maior, né, desse aluno ao futuro, então o que está, como se dissesse, está faltando uma inteligência. Está faltando uma inteligência para os nossos construtores da educação moderna. Será que nós estamos regredindo? No meu ponto de vista, é isso, e está faltando uma inteligência. Vamos orar, vamos meditar o que está acontecendo de errado. Depois a gente pode até discutir a questão que isso reflete na educação, o cansaço físico, o cansaço mental do alunado. Hoje, se ele corresse só para um foco, eu vou querer isso, e o que é que eu necessito? É disso aqui com maior intensidade. O que eu não necessito, só preciso de uma base das operações matemáticas que me servem no futuro, das operações da química, da física que me servem no futuro. Assim como podemos ir para a parte humana. Os melhores filósofos, os melhores cientistas, nós não podemos perder a visão histórica, a visão filosófica de jeito nenhum. Já se vai para o lado técnico, vamos supor, para a engenharia, para a agricultura, essa coisa toda. Então, essa logística está descompassada. Professor Luciano? Na realidade, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, participando do programa. Queria parabenizar o Elielce e a emissora, TV Assembleia, por dar essa oportunidade à nossa sociedade de debater temas importantes, coisa que a gente não tem o hábito de ver na mídia, né? A gente poder discutir temas do nosso cotidiano, que tem influência na nossa sociedade e que nós podemos dar um pouco de contribuição, podemos colocar ideias, como o professor acabou de colocar aqui, ponto de vista, que venham a somar e trazer, na realidade, um foco que eu considero fundamental e que eu pouco vi ser debatido, que é a felicidade das pessoas. Será que esses alunos estão felizes com esse tipo de escola que ele está fazendo parte? Será que esse excesso de informação, esse excesso de aula, esse excesso de dias, né, voltados só
e especificamente para a preparação para o Enem, que é o vestibular mais importante do nosso país? Será que isso está trazendo alegria, felicidade para os jovens, para as famílias, né? Professor, felicidade é um ponto interessante, quer dizer, a gente deve discutir isso aqui, né? Ponto de alegria, momentos de alegrias, tá? São muito diferentes de felicidade. Então, continue, desculpa até o tempo, depois a gente vai discutir isso aqui. Então veja, eu observo que o estudo hoje, ele foca basicamente em 2 disciplinas, sem causar nenhum desmerecimento, a matemática muito interessante. E a língua portuguesa. Muito interessante. Tá? Então elas são assim os 2 pilares da construção da educação dos nossos alunos. Então você tem a matemática priorizada, com um maior número de aulas, com um número exacerbado de questões, 45 questões numa prova de 90 questões. No contexto geral, 1/4 das questões só com uma disciplina. E aí eu me reporto às suas palavras, professor. Cidadão que vai fazer área de saúde, como foi o meu caso, fiz medicina. Onde que eu vou aplicar os conceitos que eu estudei na matemática? E a minha época não tinha esse oceano de matemática jogado para o aluno como se tem hoje. E eu não tive necessidade de ter esse aprofundamento tão abissal dentro da matemática para eu poder assimilar os conhecimentos da área médica. E assim são todas as disciplinas da área da saúde, a área de humanas. Então, eu acredito que o aluno ele tem que ser preparado, primeiro, para ser um cidadão. Segundo, para ele ser feliz na sua vida de um contexto amplo e, logicamente, no seu contexto profissional, no seu emprego, aquilo que ele busca como sendo a sua área de atuação. Então, se para isso ele precisar das disciplinas A, B, C e D, que elas sejam trabalhadas. Mas como que eu vou dizer que 2 disciplinas são aquelas 2 que serão os pilares de todas as áreas profissionais exercidas no nosso país? Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo se pegar aquela carga excessiva de aulas do ensino médio e querer já se imputar ao aluno do ensino fundamental. Eu vou provocar vocês aqui com uma questão muito interessante. Eu entendo, eu não sei se eu estou errado, mas para mim, por exemplo, um professor, ele é um pensador. É um pensador. Ele é alguém que dentro de uma sociedade, ele deveria ocupar uma posição de destaque do ponto de vista da opinião, daquilo que ele vai fazer. Ou seja, dentro de uma escola ele deveria ter maior participação. É uma referência para os seus alunos. Maior participação na construção desses projetos político-pedagógicos que as escolas fazem, dos projetos que vão ser desenvolvidos durante o restante do ano. A minha pergunta é, nós temos hoje 2 tipos de professores, pelo menos numa perspectiva que eu consigo enxergar. O professor reprodutor, aquele que ele é contratado, ele vai reproduzir sem fazer nenhum questionamento aquilo que é colocado para ele. E o professor produtor de conhecimento, aquele, não, peraí, vou aqui fazer um projeto dentro da minha disciplina onde eu vou produzir conhecimento, não vou só pegar o que está no livro e passar, não, nós vamos produzir o que está. Como é que vocês, enquanto professores, vivem essa divergência, né, entre reproduzir ou produzir o conhecimento? É interessante, esse ponto de vista é muito interessante. Hoje mesmo eu trabalho na sala de aula de uma certa forma em que praticamente 10, 15 minutos eu não abordo a temática pedagógica daquele assunto. Vamos supor, meio ambiente. Eu trabalho antes a educação ambiental. Tá? Então, no momento em que eu trabalho a educação ambiental dentro de uma resiliência, dentro de que eu posso dizer assim, daquilo que eu posso mostrar, e aqui na sala de aula, onde é que existe qualquer um ponto que a gente pode trabalhar a partir daí, tá aí, o teu papel debaixo da tua carteira, tá certo ou não tá? Então, o que é que acontece? Depois a gente vem mostrando para o aluno, tá, o que é a educação ambiental. Depois que você trabalha aquela educação ambiental, vai a filosofia ambientalista. Ver onde que a natureza exige que você seja minucioso com ela. Seja um cidadão que a trate de maneira salutar, para que ela possa resplandecer, para que ela possa vibrar de que ali há um homem crítico diante a sua natureza, vamos supor, de uma floresta, ou de um meio ambiente marinho, ou de um meio ambiente, né, de uma savana, ou qualquer coisa parecida, mas que o aluno se equilibre com a natureza, que ele sinta que ele é uma peça daquele espaço.
Depois que eu bato a questão, que eu climato o aluno, de que ele é uma peça fundamental, se ele mexe naquela cadeia de interação entre ele e o meio ambiente, que ele é importantíssimo, se ele de repente quebrar um vínculo, ele quebra toda a cadeia. Aí sim é que eu adentro o assunto. Mas primeiro ele tem que ser um ente formal e floral. Formal e floral, que ele sinta a essência da natureza, que ele é a natureza. No momento em que ele se equilibra, que ele sente, realmente, eu estou, né, dentro da natureza, a natureza sou eu. Aí é que eu adentro o assunto. Então ele primeiro tem conteúdo. O assunto, o conteúdo. O conteúdo, provavelmente. É como se você fosse, vamos supor, você vai falar de um assunto tal, se você não começa com a etimologia da palavra, como é que você vai abordar o assunto? Então você vai à etimologia da palavra grega, o significado de cada uma das partes daquela palavra, e aí é que o aluno se familiariza, se identifica, aí pronto, aí é que você vem com o assunto. Professor Luciano. E na realidade, eu considero assim, que o professor, primeiro ele tem que ter amor pelo que ele está fazendo. Se ele não ama o que ele faz, ele não vai fazer bem feito. Porque nós, numa manhã, por exemplo, são 7 aulas, que é a nossa carga horária. Às vezes até 8, às vezes até 8 aulas, num único turno. Então, você repetir a mesma aula, para uma média de 30, 40, 50, 60 alunos, a mesma aula, ela se torna muito entediante. Então, é aí que está a magia do professor. É ele trabalhar a mesma temática de maneiras diferentes. Por quê? Porque depende do feedback da turma. Aí, Luciano, depende do nível do aluno que você está trabalhando com ele. Aí, professor Luciano, você está abordando uma coisa interessante. Você está preocupado com a qualidade da aula. Qualidade da aula. Quantidade. Eu não posso me apegar a um material que me foi fornecido. Luciano, tu vai trabalhar esse material. Com certeza. Mas ao meu modo. As necessidades da minha turma. Então, numa turma, eu posso criar um ambiente e fazer uma peça teatral, para que ele entenda a questão ambiental, para que a gente mostre quais são os riscos, quais são os danos às futuras gerações desse malefício causado ao meio ambiente. Numa outra, eu já não vou fazer uma peça teatral. Eu posso fazer um jogo de perguntas. Então, assim, eu vou enriquecendo o ambiente sobre aquela temática com os meus alunos. O que é que eu quero dizer com isso? Que nenhuma aula ela pode ser travada, engessada. Aí que está a magia de ser um professor, de fazer com que a aula seja motivadora, que o aluno se interesse. Então, se você entra numa sala e você percebe que a turma está desmotivada, que os alunos estão desinteressados, alguma coisa está errada. Será que é só aquele aluno realmente que está fora do contexto da aula? Será que são aqueles alunos que às vezes são 3, 4, 5, 10? Já tive a oportunidade de entrar numa turma e ver 15 alunos da turma dormindo. Então, nós temos que ver a educação como algo que acrescenta a vida das pessoas, que é motivador para que ele seja futuramente um cidadão, um profissional de qualidade e que ele entenda a importância daquilo que ele está fazendo. Aquele momento é um momento de construção da vida futura dele. E aí, eu quero deixar aqui uma indagação para os componentes aqui da nossa mesa, profissionais do mais alto gabarito. Será que esse número exagerado de questões que nós temos no nosso Enem, 90 questões, em uma delas incluindo produzir uma redação, será que esse tempo realmente é um tempo adequado? Eu faço a indagação aos meus alunos. Por que eu estou colocando aqui em discussão para os nossos telespectadores? Porque eu faço a discussão com meus alunos. E na suma maioria, os meus queridos e amados alunos me dizem: professor, nós não estamos satisfeitos. Eu peço, levante a mão quem conseguiu fazer a prova com tranquilidade, uma leitura realmente interpretativa, sem atropelos, e ao final pôde fazer uma reflexãozinha, um relaxamento de 5 minutos e ir em busca das questões duvidosas. Quem consegue fazer isso? É quase totalmente zerada a quantidade de pessoas que levanta a mão e que diz que tem essa disponibilidade. Então, será que esse tempo é uma indagação que eu faço para a sociedade? Será que o nosso aluno hoje, ele é trazido
ao conhecimento ou ele é chamado à velocidade de resolver questões? Luciano, e professor Roberval Neri, o seu questionamento, Luciano, ele me traz a sala de aula, porque até como professor do aula de filosofia, do aula de sociologia, também de história, mas principalmente filosofia e sociologia, que a gente tem uma disciplina por semana, aliás, uma aula por semana, desculpa, a gente ainda tem um problema muito maior. Porque é exigida essa quantidade de tarefas, o aluno quer, ele está condicionado, ele tá mecanizado a responder questões, ele tem 50 minutos de sala de aula, você vai explicar, por exemplo, uma teoria. Vamos supor que é a teoria do Emile Durkheim. E com 50 minutos, são tantas nuances que o Durkheim traz para que você possa trabalhar, que você trazer algumas questões para responder, meio que você impede que você explique a teoria. Porque você passa a responder essas questões. Esse condicionamento dessa quantidade de questões, ele impede a leitura. O aluno não tem tempo para ler. O aluno não quer ler. O aluno ele quer a coisa mastigada, ele quer a coisa pronta. Porque ele foi condicionado a dar respostas rápidas nessa velocidade que o professor Luciano Mourão acabou de abordar. E aí é que eu trago aqui uma outra provocação aos senhores. Nesse quesito de muitas questões, seja no vestibular, seja no Enem, com um tempo reduzido, nesse quesito de você sufocar o aluno, porque parece que o estudo hoje é uma questão quase que eu vou te botar, vou segurar a tua cabeça, vou te botar aqui dentro da piscina aqui, sem respirar, até onde tu aguenta ficar lá com a cabeça dentro d'água sem respirar. Quando tu não aguentar mais, tu se bate aí quando tu levanta a tua cabeça. Tem que aguentar mais, fica lá embaixo. Ou seja, você pega desde o fundamentalzinho, e aí onde está o grande problema, desde o fundamentalzinho, passando pelo fundamental 2, até o 9º ano, e você tem uma quantidade exagerada, enlouquecida de atividades que tem que se dar conta, que tem que se cumprir, porque se não cumprir, pega ocorrência, se não cumprir, é taxado como indisciplinado, como irresponsável, e o aluno ali sendo sufocado. E o aluno, ou seja, enquanto ele tem muita tarefa, ele tem pouquíssima inspiração do professor e da escola para estudar, para pegar o livro com tranquilidade, para adentrar o conteúdo. Tarefa versus estudo. Estudar é a mesma coisa que responder tarefa? Começa aí, Roberval. É muito simples. É muito simples a pergunta. Eu diria, vamos reduzir as nossas turmas de 45 alunos, que eu estou falando até de certa média, né, para 15, estourando 20 alunos em sala de aula. Idear ao professor a sua função. Olha que resposta simples. Vai ter rendimento ou não vai ter rendimento? Então ele vai trazer o professor com o enriquecimento que ele tem naquele momento dentro da conjuntura, ele vai ter o tempo de conversar, explicar, analisar o assunto, fazer até um ato teatral e não tecnológico. Porque no momento em que você está com uma turma superlotada, ou você é um técnico tocando matematicamente, fisicamente o aluno como se ele fosse gado para um curral, sem nenhuma mente, um curral, sabe, selado, a visão para frente, sem tempo de pensar, de raciocinar, de colocar a sua mente dentro do seu raciocínio, dentro da sua inteligência, dentro dos seus pensamentos, dentro daquela coisa bem socratiana. Pink Floyd passou na minha cabeça agora. Não, mas é lógico, é óbvio. Pink Floyd vai que vai, entendeu? Teacher, daqui é um massacre. Teacher é um massacre. Professor, deixa seus alunos em paz. Deixa, pelo amor de Deus, deixa em paz. Então, é isso que eu estou te dizendo. Então, pronto, vamos hoje Coreia do Sul, Taiwan, você pega as salas de aulas, tá? São 15 alunos, e cada um com monitor, cada um trabalhando, e 2, 3 professores ali. Onde está a melhor educação do planeta hoje? Nesses países. Olha que coisa simples. Então reduzam, senhores proprietários de colégios, senhores pedagogos e senhores administradores de toda essa essência, né, educacional, diminuam o alunado em sala de aula e dê a função ao professor, porque ele vê de forma filosófica, construtiva, se nós não teremos cidadãos e cidadãs no futuro para construir essa coisa desse rolo compressor com todas essas mazelas que vem à nossa sociedade. Se nós não tivermos mais tempo, né, porque estamos numa brevidade assim, muito grande, está aí a família distorçando.
As entidades que são a escola, a igreja ou qualquer que seja o templo religioso, a família, como é que elas estão? Uma para um lado, outra para o outro, e todo mundo procurando se encontrar, no entanto, não estão se encontrando em lugar nenhum. Funilem-se. E só existe uma forma, que eu digo sempre para meus alunos, só existe uma forma de você crescer o mais rápido possível e com um grande conteúdo de cidadão. São os livros. Dê tempo à leitura e não passar as páginas do livro. É ler, morar, sabe, sublinhar os teus pensamentos. Isso é utopia, ô Zé Mourão, que o Roberval está falando? Não é questão de ser utopia, não. A realidade, a nossa realidade, ela é um pouco diferente disso. Nós sabemos, né? Nossa realidade não é essa. Isso aí seria o clímax. Vamos pegar aqui o meio ambiente, né? Seria um clímax, o apogeu de um processo de ensino-aprendizagem, mas não é a nossa realidade. Agora, o que é que eu vejo? Por exemplo, eu vejo muito a família hoje em dia, ela está dando uma carga de responsabilidade muito grande às escolas. Hoje, os meninos estão morando nas escolas. O garoto estuda pela manhã na escola, até 1 hora e pouco, vai todo dia à tarde fazer um reforço naquela escola. Sábado ele vai pela manhã porque tem aula, sábado à tarde ele tem simulado e no domingo ele tem revisão. E a família? E o ambiente familiar? E o estudo com os amigos, o estudo na própria casa e o momento necessário do estudo individual. Esse é o principal. Da construção daquela pessoa enquanto cidadão. Espiritual, professor. Espiritual. Por quê? Esse estudo solitário que o Luciano fala, eu acho que é o primordial. Porque vejam, se nós formos simplesmente seguir informações contidas num livro, que é aquela coisa do engessar que nós comentamos aqui, sim. Qual seria a necessidade do professor em sala de aula? Se todos os alunos têm em suas mãos o livro e o gabarito disponível. Hoje nos sites, né? Tá lá o gabarito, tá comentado. Mas na realidade o aluno tem que entender, as famílias têm que entender isso. O aluno não vai estudar para fazer uma prova. O aluno não vai se debruçar, dedicar horas e horas ao estudo para fazer um Enem. Isso é consequência. Eu sempre digo, o bom aluno, aquele aluno que estuda com a função de se enriquecer de conhecimento, com a função de se tornar uma pessoa melhor, de ter conhecimento para debater em qualquer ambiente. Muitas vezes o aluno diz, professor, mas a redação foi muito difícil. Eu digo, qual foi o tema? Devagar ainda se vai ao longe. Eu digo, o que é que você entende por essa frase? Não sei. Eu digo, como que você quer produzir um texto sobre uma temática que você desconhece? Então, o que eu vejo muito é aquele estudo só para passar. Não é correto. O aluno tem que estudar para aprender, para se enriquecer. E ele tem que entender que isso é importante para ele. Então, a família precisa também abraçar os seus filhos e participar dessa construção, que é a preparação desse cidadão para a vida, não só para o emprego, mas para a vida. Professores, eu queria agradecer a presença de vocês, né? A gente vai estar com o David também participando. Então, assim, rapidinho, eu queria só que vocês, a gente vai deixar assim, uma mensagem final para encerrar esse pedaço da participação de vocês. Pois não, eu bato onde nós deixamos, que eu digo que seria até um questionamento. Os momentos de alegria que um cidadão, uma pessoa tem, tá, são bem diferentes do que nós chamamos de felicidade. Alunado e todos nós procuremos nessa vida ser resiliente, empático, né? Sabedor de que tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida, tudo, não tem para onde nós vamos colher as nossas consequências. Então estudem que vocês serão amanhã um bom profissional. Ajam com seus familiares, com seus irmãos, com seus pais, com seus sabe, com seus vizinhos, com tudo aquilo que te rodeia da melhor maneira possível, daquela forma de trate aos outros como você gostaria de ser tratado, que você só irá colher o bem. É a minha mensagem.
Eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo, extremamente agradável, dizendo da minha felicidade de mais uma vez estar aqui na TV Assembleia, participando de um programa de grande importância para os nossos jovens, para os vestibulantes, para os nossos alunos. Dizer que vale a pena, pessoal, vale a pena você investir no seu conhecimento, você investir no seu futuro, você realmente ter dentro da sua família o alicerce, a base para que você possa construir sua vida e que você use o seu tempo da maneira mais coerente possível. Então eu vejo hoje com grande preocupação a sociedade de modo geral, mas os jovens muito voltados para a questão de mídia, de jogos, de internet, de WhatsApp, Facebook, e isso aí muitas vezes ele esquece de trabalhar essas mídias voltadas para o seu engrandecimento, para a sua educação. A internet e essas mídias, elas deveriam ser melhor utilizadas, e eu dou esse recado aos meus alunos, a vocês que pretendem realmente passar num concurso, num vestibular, para ter uma vida, uma qualidade de vida. Estudem, tenham fé em Deus e tenham na família a sua base. Bom, você está acompanhando essa discussão muito importante, né, com o professor Roberto Valneri e o professor Luciano Mourão, e eu também estou recebendo o professor David Magalhães, ele que é professor da Universidade Federal do Piauí, do curso de filosofia, ele é filósofo, né, dentro da sua formação e dentro da sua função. Já foi professor de escolas, hoje é professor universitário e também é pai, né, de 2 crianças de 10, 12 anos, vai também trazer essa experiência, é casado com uma professora que está atuando no ensino médio, ou seja, ele também vai trazer essas reflexões para a gente que são muito importantes. Professor David, dentro dessa conjuntura de discussões que Teresina está vivendo, né, com várias audiências públicas, com a sociedade discutindo em praticamente todos os canais de televisão, o programa Consciência Humana vai manter essa discussão por muito tempo, porque acreditamos que não dá para em um programa, num momentozinho, você fechar. Tem muita coisa importante aí para ser dita e para ser refletida. Qual seria o seu ponto de partida dentro dessa reflexão? Primeiramente, agradecer o convite, né? E dizer que discussões como essas, debates como esse, são muito importantes, né? A partir do momento em que ele viabiliza um espaço para a própria sociedade, para a própria comunidade, compreender o que acontece com ela. E sobre a questão da educação, é interessante o modelo de educação que nós temos hoje, né? O que é educação hoje, o que é estudar hoje, o que é ensinar hoje, né? E aí você entra em toda uma mecânica de reprodutibilidade, né? Você tem como você mesmo falou, eu fui professor de ensino fundamental, fui professor de ensino médio, fui professor de rede privada, de rede pública de ensino, professor do Estado, e hoje sou professor universitário, né? Então eu passei, digamos assim, nesses curtos 13 anos de carreira como professor, eu pude passar pelos 3 pontos principais da educação. Com todas as mentalidades, né? E ver nessas diferentes esferas como é que ocorre, né? E é interessante que quando você está na rede particular de ensino, né, essa marca da reprodutibilidade fica mais forte, né? Porque você tem uma carga horária, você tem um conteúdo que vem de cima, né? Vem lá de cima, ninguém não me perguntam se é pouco ou demais, parafraseando aqui o Raul Seixas, né? Vem lá de cima e você tem que, em um tempo X, ministrar aquele conteúdo lá. Ali não interessa se eu estou formando um cidadão, não interessa se as crianças, os adolescentes, eles estão absorvendo de fato conteúdo, e veja, absorver conteúdo não é memorizar. Memorizar, o papagaio memoriza, né? E aí, olhando agora pelo lado do professor universitário, geralmente eu pego disciplinas introdutórias, que são iniciação à metodologia científica, introdução à filosofia, que são disciplinas dos primeiros módulos, onde você pega o aluno que vem ainda contaminado dessa esfera da reprodutibilidade. Contaminado, professor? A expressão é tão forte. Completamente contaminado. E é contaminado por quê? Por quem ele foi contaminado, né? Foi contaminado pelo modelo de sistema educacional que nós temos, mas não esquecendo, né, que o modelo
de sistema educacional que nós temos é o reflexo da sociedade que nós temos hoje. A sociedade quer resultados, a sociedade quer números, a sociedade quer pessoas bem-sucedidas e esse bem-sucedimento, né, das pessoas que a sociedade exige é dado a partir do quê? Do número. A escola aprovou tantos alunos no Enem. O meu aluno teve nota X na redação do Enem. Eu preciso de números e depois eu divulgo esses números para dizer que eu sou uma pessoa apta ou que eu tenho uma instituição ou que eu dirijo uma instituição apta e legal, porque ela se adequa aos nossos padrões, né? Mas aí se a gente volta um pouco atrás na Grécia Antiga, a época de Platão, a época de Aristóteles, Sócrates, e a gente rememora uma obra bastante interessante, que é Paideia, que mostra um modelo de educação. Qual era a necessidade de se educar alguém na Grécia Antiga? De formar o cidadão. O cidadão não é aquele que vai reproduzir conteúdos que absorveu ao longo de sua vida. O cidadão é aquele preocupado com o bem da polis, ou seja, o cidadão é aquele preocupado com o bem da sociedade, com a prosperidade da sociedade. O conteúdo é secundário. O caráter digamos assim, uma educação aretaica, ou seja, uma educação para a virtude. Hoje, o que nós menos temos é a preocupação de formar um aluno virtuoso. Inclusive, nós ensinamos macetes para os alunos, né? Eu, quando fiz meu ensino médio e depois fiz pré-vestibular, né, eu me lembro que os meus professores de química, por exemplo, diziam assim, olha, se você não souber o conteúdo, quando você for fazer, eram 4 dias de vestibular na época, não era nem era vestibular, nesses momentos que a gente se sente jurássico, né? Mas você fez junto comigo a prova, né? Você lembra muito bem. E o professor de química dizia, olha, se você não souber a resposta, marque B ou D. Porque, né? Porque geralmente, fazendo um levantamento das provas, na química você sempre tem a maioria ou B ou D. E mais D do que B. Agora me diga, isso é ensinar um aluno a ser virtuoso ou ensinar um aluno a burlar as regras de um modo completamente desonesto? Quer dizer, não importa o que você vai fazer para conseguir a numeração, no caso, a pontuação para passar no vestibular. O que importa é que você passe. Porque no final do ano, a escola vai te colocar naquela lista dos aprovados no vestibular. Então, a preocupação não é formar o indivíduo de caráter. Levando a logística para esse lado, é formar um indivíduo acumulador de informações sem caráter. Porque eu posso fazer de tudo para acumular essas informações que me são jogadas. Professor David, o senhor coloca agora uma situação importante que eu acho que eu sempre venho debatendo com os meus alunos, inclusive com a sociedade de forma geral. Nós temos uma sociedade que tem muita informação. A informação em tempo real, né? Você tem a internet aí a todo vapor, a televisão até está ficando secundária já, inclusive, você tem os WhatsApp, ou seja, a circulação de informação. Só que essa informação, ela não se torna provavelmente o conhecimento e muito menos sabedoria, que eu acho que é nesse caminho que você está falando da virtude do aluno. Ou seja, o aluno ele fica só naquele campo da informação. Sim. Ele não pula para o conhecimento nem para a sabedoria. Existe uma grande diferença entre você ter conteúdo informacional e saber o que fazer com esse conteúdo informacional. Né? Hoje nós vivemos na era da informação, como você mesmo falou, nós temos a internet, cada vez mais crianças mais jovens com tablets, com celulares de última geração, acessando informações a todo canto. Mas o que eu faço com essas informações? Os professores que aqui estavam, o professor Roberto Val, o professor Luciano, né, eles falavam da necessidade do que se é aprendido na escola no futuro ser aplicado na sua vida ou na sua formação profissional, né? Eu posso dizer que eu concordo e discordo ao mesmo tempo com eles, né? O que é necessário mesmo é saber o que fazer com isso. Não é
retirar conteúdos. Tudo bem, eu acho também meio agressivo você antecipar conteúdos, né? O aluno está no 8º ano, eu vou passar para ele já conteúdos de química do 1º ano do ensino médio. E a forma como é apresentado, né, professor? E a forma como é apresentada de modo altamente reprodutivo. A forma. Né? É interessante que depois que termina o ensino médio, porque assim, é muito importante, eu vou fazer o curso de História, eu vou fazer o curso de Filosofia, eu não vou pegar esse conteúdo nos meus cursos, que eu vou frequentar, cursos de Humanas, mas é extremamente necessário que o aluno aprenda Química, é extremamente necessário que o aluno aprenda Física, embora ele não vá usar na universidade, no curso que ele escolheu, ou na vida profissional dele. Por quê? Porque o conhecimento é extremamente necessário. Agora, você falou uma coisa muito interessante, é o modo como é ensinado. E aí, me colocando já na condição de pai, né, eu me recordo, por exemplo, a minha filha mais velha, hoje ela tem 12 anos, na época ela tinha 3 para 4 anos. E como nós morávamos no mesmo bairro da escola, eu levava caminhando, ia caminhando e conversando com ela, né? E é interessante, por exemplo, ela dizia assim, pai, esse sol tá tão quente, né? Esse sol tá chato. E eu perguntava para ela, mas você acha que essa luz, esse calor do sol, não é necessário para a gente? Aí ela, não sei. Quando a gente está caminhando, que chega próximo a uma árvore, você não gosta da sombra da árvore? Gosto. Pois você sabia que a luz do sol é extremamente necessária para que a sombra da árvore lhe refresque? Porque a árvore, para ela existir, ela precisa da luz do sol. Você sabia que se não existisse sol aqui para a gente, essa árvore não existiria e nem você existiria? Porque você sabia que tem bichinhos que se alimentam da árvore e tem outros bichinhos que se alimentam desses e depois nós nos alimentamos desses bichinhos e aí nós estamos aqui vivos? Você gosta de respirar e pedia para ela respirar profundamente. Ela, respirar, gosto, pai, gosto de respirar. Pois é, minha filha. O oxigênio, o ar que você respira vem da árvore, mas essa árvore, para ela jogar para você esse ar que você respira, ela precisa da luz do sol, que você está achando chato. Então, essa é uma forma contextualizada de explicar como funciona, já que os professores estavam... lúdica, você está usando uma forma lúdica para ensinar a ciência, para ensinar uma série de questões da física, da química e de tudo. Os professores estavam falando aqui de meio ambiente, né? Isso é uma forma de explicar de um modo bem claro, lúdico e bastante agradável, numa caminhada. Mas aí, David, sem te interromper, quando você leva isso para uma prática escolar, muitas vezes o professor é visto como alguém que não está querendo dar aula nem o conteúdo. Não, isso vai ser humanamente e desumanamente impossível de ser aplicado no modelo educacional que nós temos hoje. Isso nunca, a não ser que mude. Mas aí é preciso uma mudança de 360 graus, que eu sou meio pessimista com relação a isso, acho que você me conhece, né? Enquanto você é o otimista em pessoa, eu sou o pessimista em pessoa, né? Não vai ocorrer, né? Não ocorre. O que eu estava falando aí de pouco, antes da gente gravar, né, o programa, conversando com você e os outros professores, vem de lá de cima o material didático. Muitas vezes o material didático vem com erros. Eu posso falar, por exemplo, do caso da filosofia, quando eu era professor de ensino médio, e eu recebi alguns livros com equívocos terríveis, né? Mas você tem que, porque existe uma lei lá de cima que te impõe aquele material didático. E não é só isso, né? É te imposto o modo como tu deve cobrar aquele conteúdo. Aliás, cobrar não. Repassar o conteúdo, reproduzir o conteúdo, né? E aí nós temos alunos robotizados. Nós temos pessoas com informação, mas sem conhecimento. Porque o conhecimento é diferente de acúmulo de informação. O conhecimento é o que eu sei fazer com as informações que eu tenho. Né? E aí não importa se eu estou aprendendo filosofia, latim, física, química, isso são coisas extremamente necessárias para nós. Quanto mais acesso à informação e de um modo adequado, né, nós tivermos, nós nos tornamos pessoas melhores. O Platão dizia, né, não com essas mesmas palavras, mas eu concordo, o que nos liberta é o conhecimento. Se existe alguma coisa que eu tenho que procurar na vida,
para me tornar uma pessoa melhor é o conhecimento. E eu só posso criar um mundo melhor se eu me tornar uma pessoa melhor. Mas olha só o modelo educacional. Que tipo de pessoas são lançadas lá fora, na sociedade, com o modelo educacional que nós temos? Chega na universidade, com esse processo de reprodutibilidade, você topa com alunos. Aí o que os alunos fazem? Você passa uma coisa mais reflexiva, né? Olha, compare a perspectiva política de autor tal com autor tal. O aluno não, eu sei falar do Hobbes, eu sei falar do Rousseau, sei dizer, como se eu tivesse memorizado um poema, eu sei dizer todas as palavras que ele dizia, mas eu não consigo construir a ponte, ou o diálogo, ou o debate entre os dois, porque não foi fomentado, né? Não foi desenvolvido naquela pessoa, ou desenvolvida, a capacidade de leitura crítica e de um modo adequado. Apenas os conteúdos eles foram sendo jogados. E aí, quando você passa uma avaliação, um trabalho, aí o que o aluno faz? Acostumado com a época da reprodutibilidade, né, nesse sentido aqui, acostumado a ser desonesto, porque foi aprendido a ser desonesto, no sentido de que eu tenho que lançar mão de qualquer subterfúgio para memorizar, aí eu entrego para você um trabalho copiado da internet. Eu não tenho a mínima condição, enquanto aluno universitário, de produzir o meu próprio texto. Mas isso vem de onde? Vem da sociedade que nós temos, que é a da forma, e não do conteúdo. Eu entreguei um trabalho formal, bonitinho, obedecendo às normas da BNT, mas o conteúdo é da internet. E mesmo que seja um conteúdo copiado da internet, o sujeito nem lê o que copiou. Né? Ou seja, o sujeito não sabe nem do conteúdo que ele mesmo copiou. Então, é um paradoxo, né? Porque nós vivemos na era da informação, mas, paradoxalmente, nós também vivemos na era da falta de conhecimento. Temos muita informação e pouco conhecimento. Né? Seria... O que dirá sabedoria, então? Ah, não, isso daí é coisa para Deus. Isso aí é coisa para Deus, né? Então, nós temos belos papagaios com lindos quadros de diplomas nas paredes. Mas pouquíssimas pessoas, né, com conhecimento de fato, né? Fazendo aqui uma analogia ao Diógenes de Laércio, né, aquele filósofo cínico da Grécia Antiga, que saiu nu com a lanterna na mão ao meio-dia, procurando um sujeito que fosse justo, né? Eu desafio alguém a sair nu com a lanterna na mão aqui em Teresina, na rua, procurando um sujeito de conhecimento. Nós vamos encontrar, mas é preciso procurar que nem agulha no palheiro, né? A culpa é de quem? Bom, você que está acompanhando essa discussão acerca do sábado sem aulas, que na verdade é só um mote para um grande debate, ou seja, pelo que eu pude presenciar nas 3 audiências públicas do Ministério Público, da Câmara Municipal de Teresina e da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, é que na verdade os pais querem sim que a escola esteja atuante no sábado, mas no outro sentido. Eu converso agora com a Emanuele Amorim, ela que está finalizando o curso de Educação Física, mas já atua, já é professora de dança. Emanuele, qual seria a importância para a Educação Física de um sábado em que ela pudesse ter muito mais valor, né? Onde o aluno não fosse estreitado naqueles 50 minutos, mas ele tivesse um sábado onde a Educação Física tivesse muito mais presença, já que as escolas elas detêm hoje, principalmente as grandes escolas de Teresina, ginásio, campo, ou seja, tem todo um espaço privilegiado. É bastante importante porque a educação física, ela, de certa forma, ela trata o ambiente escolar. A criança, ela não vai ter aquele momento de 50 minutos, ela vai poder ampliar tanto seu conhecimento, tanto, assim, praticar o corpo. O corpo é muito importante e a mente, entendeu? Se tornar livre, ela vai ser livre de praticar esportes. Não, a educação física, ela não é só
o jogar a bola. Não é só futebol. Não é só futebol. Não é só jogar futebol. Ela tem teoria, tem prática. Tem a teoria, tem a prática, tem outras áreas de luta. Assim, no meu tempo de escolar, que não foi há tanto tempo atrás, os eventos escolares atraem muito a atenção de todos os alunos. É aquele momento de interação, aquele momento que o aluno se sente livre. O aluno aprende na educação física, ele aprende a perder, ele aprende a ganhar e ele leva isso para a vida. Justamente, ele leva isso para a vida. E é muito importante tirar aquela cobrança que é o ano letivo já de segunda a sexta, aquele horário certinho, aquela didática, que é a cobrança em si, entendeu? Emanuele, você já é professora de dança, ou seja, quando você está discutindo a questão da dança, quando você está dançando, o que acontece com as pessoas? Como é que você descreveria uma aula de dança após aquela aula, ou seja, de que forma a pessoa está preparada, aquela ideia de corpo sã, mente sã, ou seja, como é que você descreve aquela situação? Bom, eu falo por mim que a dança, eu falo até para todos os meus alunos, que, gente, vamos dançar, vamos se soltar, ficar mais feliz, entendeu? Nossa autoestima melhora, todo contato com todo mundo, tudo melhora com a dança, não só com a dança, com qualquer prática esportiva que vai liberar endorfina na pessoa, que ela vai se sentir com prazer em fazer. E as próprias relações humanas, a construção de amizades, ou seja, né, a solidariedade, o conceito de equipe. Justamente, é muito importante, principalmente porque faz levar, como você mesmo disse, para a vida. A vida está aí e a educação física ela é muito importante. Ela para algumas pessoas, ela não é tão importante, mas ela tem que... O projeto, ele é bastante importante porque ele vai ajudar, tem um apoio direto com a educação física, que com o decorrer do tempo, ela vem cada dia mais querendo se sobressair, ter seu destaque, porque ela merece o destaque. Muita gente, professor David, coloca a situação de que nossa cidade é uma cidade que é muito bem avaliada do ponto de vista de instituições educacionais que estão na ponta, que representam bem o Brasil, que uma das melhores coisas que nós temos em Teresina é a questão da educação. Estaria aí justamente o nosso diferencial com relação ao Brasil. Como é que você vê esse argumento? Não, dentro dos padrões estruturais de educação que nós temos hoje, do sistema como funciona hoje, e aí essa avaliação vem desse sistema, está tudo ok. O Piauí tá no top aí, né? O Piauí, se você pega os dados, está no top. Não deixa nada a desejar para outros estados do país. O caso é que são apenas reprodutores. O problema todo é confundir educação com reprodução de conteúdos. Eu posso fechar uma prova do Enem, química, física, filosofia, matemática, posso fechar a redação, né? E isso vai demonstrar para mim, eu vou ser ovacionado, outdoor na cidade com a minha foto lá, né? As pessoas me aplaudindo, soltando foguete, fazendo uma apoteose danada. Mas aí, se eu tenho condições de fazer ponte entre uma informação e outra, é outra coisa. Você foi muito bem na sua prova de física e matemática, mas quais são os fundamentos matemáticos da física? Você foi muito bem na sua prova de biologia, muito bem, fez o heredograma bonitinho ali, né? Aquela coisa toda. Mas que relação biologia tem com química? Ou... E aí a gente eu ouvia muito isso, né, dos alunos. Para que filosofia se não cai no vestibular? Hoje nós já temos o Enem, né? Porque nos preocupa uma coisa prática. Mas geralmente, prática, por exemplo, não combina com a nossa área que é a filosofia, né? Prática no sentido de dizer fazer algo para saciar algo, mecanicamente. E é por isso que eu, por outro lado, discordei do posicionamento dos outros dois professores que tiveram aqui, dizer, olha, tira essa disciplina, tira essa outra, porque o aluno não vai precisar disso no futuro, né? Bom, isso aí é novamente uma sociedade da reprodutibilidade prática. Professor David Magalhães, professor de filosofia da Universidade Federal do Piauí, agradeço aqui pela sua participação, tá bom?
O programa Consciência Humana dessa semana, mais uma vez, trouxe para você um debate amplo, sincero, verdadeiro, sem demagogia, sem hipocrisia. O professor David me chamou de otimista agora há pouco, por natureza. Agradeço ao professor, que é meu amigo também. Estudamos juntos na universidade, somos amigos até hoje. Mas estou falando por aí que eu não sou mais otimista. Então, se você é pessimista e otimista e não me considero mais otimista, o que você vai ser, eu não sei mais. Eu acho que você é sim otimista. Na medida em que você continua com a luta desenfreada, né? Por exemplo, aqui no programa, de trazer esses conteúdos para discutir, para tentar mudar a mentalidade da sociedade. Eu sei que a luta do otimista é árdua, né? Dá muito murro em ponta de faca e sai esfaqueado e ensanguentado, né? E a luta do pessimista é muito mais confortável, porque é só ficar de camarote vendo a confirmação daquilo que ele acredita. Ou seja, a coisa porque não tem jeito, né? Então, eu sei que você é um lutador e eu sou mais acomodado, acho que é por conta da minha preguiça, né? Mas, enfim, o caso é o seguinte, eu acredito e reafirmo, você continua otimista. Porque quando você traz para cá um debate como esse, é porque ainda tem um fio de esperança de mudar essa sistemática, essa logística, essa coisa que ocorre aí, né? É um trabalho de otimista, né? Então, por algumas coisas que você deve ter passado na sua vida, por alguns desapontamentos que você passou, mas mesmo assim continua um otimista, né? Não, com certeza. E você que acompanha o nosso programa Consciência Humana, a gente está aqui, como eu vinha dizendo, com sinceridade, com verdade, mas acima de tudo conservando a liberdade de expressão que cada um tem que ter. O David tem que ter, eu tenho que ter, todos nós temos que ter. E colocar uma coisa na cabeça de todos que acompanham o programa e que mexem com a educação. Ninguém aqui é contra ninguém. Ninguém aqui é contra uma instituição A, B, C, D ou E, ou contra um modelo, ou um sistema, ou um paradigma. Ou seja, estamos apenas aqui refletindo, pensando. Talvez aquilo que eu disse vai valer nada, o que o David falou também não vai valer nada para você. Mas pense acerca do assunto. Pense, reflita, leve a sério, porque aquilo que nós estamos discutindo aqui não é brincadeira. Nós estamos falando de educação, aquilo que forma a pessoa e aquilo que, consequentemente, como o David citou no começo da sua fala, vai formar a polis, que os gregos se referiam assim às suas cidades e à vida em comunidade que eles levavam. Esse é o Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, com toda seriedade, refletindo aquilo que precisa ser pensado na nossa sociedade. Até a próxima semana, com esse mesmo debate, com outros amigos que vão estar colaborando com a gente.